Boa tarde, gente. Eu vou estar gravando essa aula para vocês poderem estar fazendo a revisão de vocês e para os colegas que não estão participando da aula poderem assistir. Tudo bem? Beleza, professor. Perfeito, então. Então, eu vou estar fazendo isso. Um Beleza. segundinho agora. Vou estar iniciando aqui a apresentação. Nosso tema de hoje é a independência das 13 colônias, ou então a independência dos Estados Unidos da América. Nós vamos começar com o contexto. No século 17 e não, 16 e 17, a Inglaterra consolidou o seu império através das colônias, fortalecendo assim a burguesia. Como assim consolidando as colônias, gente? Que eles literalmente estão, nesse momento, eles vão estar tendo colônia em todos os continentes do mundo. Eles estão procurando isso, ter essa colônia. A chegada dos ingleses à América ela foi gigantesca. Foram motivados por tensões religiosas lá no Reino Unido. Os principais grupos que vieram para a América se destacavam os religiosos, que eram os puritanos, os funcionários comerciais, que estavam aqui para organizar tudo, e as pessoas pobres saídas dos campos das cidades, que perderam as terras por causa das revoluções inglesas. Os objetivos dessa ocupação era a construção de novas comunidades religiosas com mais liberdade, né, fugindo da perseguição lá na Inglaterra, a sobrevivência de muitos, porque eles não conseguiam sobreviver trabalhando na metrópole, e novas oportunidades de lucro para os burgueses que estavam querendo essas oportunidades aqui, porque as colônias espanholas, que é o México, eles estavam tendo muito, eles estavam achando muito ouro e eles estavam criando uma oportunidade de poder minerar esse ouro também e achar ele nos Estados Unidos. Muitos só conseguiram fugir para o novo território por conta de empréstimos, ou seja, eles pediam dinheiro emprestado para as pessoas ricas que estavam vindo para cá. E eles pagavam isso trabalhando até pagar a dívida, trabalhando como servo até pagar a dívida. E isso geralmente era um trabalho para a vida, que o cara ia trabalhar a vida inteira dele para os filhos ou para os netos terem condições melhores de vida. E apesar de haver muita resistência, principalmente por parte dos indígenas, o território se desenvolveu muito rápido. Vocês podem ver aqui nesse mapa que na direita o rosa mais escuro eram os primeiros territórios. Depois eles aumentaram para essa região rosa mais claro e depois de bastante tempo para a parte amarela. O contato com a metrópole e a forma de trabalho, as atividades econômicas, variavam bastante entre essas regiões, principalmente entre norte e sul. No norte, um sistema de policultura, eles plantavam várias coisas para poder sobreviver mesmo, um trabalho assalariado e pequenas propriedades. Eles estavam tentando fazer com que essa parte do norte se desenvolvesse mais industrialmente. Vocês podem voltar aqui para o mapa, vocês podem ver que no norte ali nós temos Massachusetts, nós temos Nova York e nós também vamos ter Boston aí, que hoje em dia são áreas muito desenvolvidas na área da indústria nos Estados Unidos. E no sul, eles tiveram uma monocultura, né? Principalmente algodão, grandes plantações de algodão. Trabalho servil e escravo e grandes propriedades. Da mesma forma que era aqui no Brasil nessa época. Eles viam o sul mais não como uma colônia para viver, e sim como uma colônia para explorar. Tensões com a metrópole. As 13 colônias elas contavam com pouca interferência da metrópole durante o processo de adaptação, né? Porém, com os conflitos britânicos na Europa, os gastos aumentaram. Ou seja, durante o começo das colônias, os ingleses eles permitiam que as pessoas que estivessem na América vivessem normal, entendeu? E que eles mesmos ali se adaptassem, entendeu? Que era uma coisa que os puritanos, principalmente, tinham vindo na América para acontecer mesmo. Parar de ter a interferência do governo inglês. Mas com esses conflitos britânicos, que eles tiveram um período de muitas guerras, a Inglaterra começa a passar uma certa dificuldade financeira. E eles veem as colônias como uma solução para recuperar esses recursos. E eles passaram a começar a interferir nesses assuntos coloniais.
eles começaram a cobrar mais impostos, eles fizeram uma fiscalização mais rígida, né? O pessoal que tentava fugir do imposto fazendo é, algumas atividades ilegais, né, como contrabando, não conseguiam mais fazer isso. A gente consegue ver no estudo histórico que esses contrabandistas no início são muito importantes para a formação dos países. Entre essas leis de impostos, né, as leis mais conhecidas é a lei do açúcar, que aumentou a taxa sobre o melaço importado, né, que os Estados Unidos não plantavam açúcar, para eles era uma commodity muito cara, e eles compravam principalmente do Caribe e do Brasil. E o valor do açúcar aumentou muito nesse momento. Eles também têm a lei do selo, que foi uma das mais ultrajantes para eles na época, que todo material que era feito no papel, por exemplo, cartas, jornal ou até mesmo embalagem de produtos, eles deveriam ser selados com um selo real. Vocês podem ver aí na direita 2 desses selos. E esses selos custariam dinheiro para ser selados. Então, por exemplo, um jornal que na época custaria a questão de 5, 7 centavos, por ter várias páginas seladas, cada uma selada por 2 centavos, começou a custar 25 centavos, 30 centavos, o que na época era muito caro, tá, gente? Hoje em dia não é nada, mas naquela época era muito caro. A lei do aquartelamento também foi uma coisa que deixou eles muito, muito bravos, porque é uma lei que fazia eles fornecerem abrigo aos soldados. E não só isso. Agora, a colônia pagava diretamente o imposto aos soldados, né? As tropas britânicas estavam lá. Não era mais a metrópole que fazia isso. Isso causava alguns problemas graves lá, né? Por exemplo, se você era um produtor de gado, você podia ter soldados acampando na sua casa, no seu território, né, nas suas terras, e além deles pegarem de imposto em dinheiro de você, eles também podiam pegar e abater o seu gado, né, pegar o gado para eles e falarem que eles estavam cobrando imposto de você, e você não podia fazer nada, eles não iam te pagar por isso. E também aconteceram vários casos de tropas indo e tomando conta de um poço de uma família, em uma terra, né? O único poço que o dono da terra foi lá e cavou sozinho e fez toda essa coisa. E eles tomavam conta desse poço e cobravam da família para eles utilizarem a água, falando que agora esse poço era dos soldados. Essas leis ajudaram muito a Inglaterra a arrecadar os recursos, mas os colonos não aprovavam essas interferências. Né? Eles ficaram muito bravos com isso. E das 13 colônias ao país independente, né? Em meio a todas essas mudanças que estavam tendo nessa época, as ideias que marcavam o século das luzes se espalhavam pela América, que era o iluminismo. O iluminismo está chegando ali. E o iluminismo pregava, né, que o questionamento dessa centralização do poder e as diversas características do absolutismo, né? E o liberalismo político, econômico, defendido pelos pensadores iluministas, se adequava perfeitamente aos anseios dessas 3 colônias, né? Uma liberdade comercial. Inicialmente, as colônias não se interessavam pela metrópole, não interessavam para a metrópole, o que lhes deu mais autonomia. Ou seja, eles não tinham nenhum interesse. Os Estados Unidos não tinham nenhum interesse para a metrópole. E isso formou governos locais, o que aumentou ainda mais a autonomia. Mas com a cobrança e a imposição das leis, né, a autonomia começou a ser prejudicada, porque eles começaram a ter mais interesse. Para mostrar um teor revolucionário, o processo de independência também recebeu o nome de Revolução Americana. É um movimento essencialmente burguês, só as pessoas com dinheiro faziam isso. E algumas reuniões importantes ocorreram nesse período. Um segundinho, gente. Opa. O Congresso de Nova York resultou na revogação da lei do selo, que parecia que era uma vitória para a Revolução Americana, né? Parecia que eles estavam tendo mais voz nesse momento. E em 1767, um novo conjunto de tarifas também foi revogado por conta dessas pressões populares, o que foi muito bom. Só que daí os britânicos foram lá e colocaram uma lei em cima do chá, e isso causou ataques ao navio do chá. Isso foi conhecido como a Festa do Chá de Boston, ou a Festa no Chá no Porto de Boston.
que foi uma grande revolta com a intromissão do governo inglês. O governo inglês até chegou no local, né, as tropas inglesas chegaram no local, mas todo mundo já tinha ido embora. Os colonos, vestidos de índios, invadiam os navios carregados de chá e boa parte dessa carga foi jogada no mar, demonstrando satisfação. Para vocês verem, nesse momento, eles acreditam que mais ou menos 30 anos de carga de chá foi enviada para lá, né? Então, ou seja, a Inglaterra demoraria 30 anos para consumir todo aquele chá que foi jogado no mar. O chá, naquela época, ele vinha em uns tabletes duros que as pessoas raspavam ou quebravam pedacinhos e jogavam na água fervente. E nesse momento, isso causou, né, uma grande reação britânica, que foi a promulgação das leis intoleráveis. Que essas leis falavam que se uma pessoa fosse pega participando de atos que eles considerassem revolucionários, essa pessoa seria presa e até morta. Nisso, 2 congressos ocorreram na Filadélfia e reuniram os colonos em busca de uma solução definitiva. O primeiro ficou decidido o aumento das pressões coloniais por meio de um boicote aos produtos britânicos, que falhou porque as pessoas precisavam desses produtos britânicos. E também eles queriam só uma participação política, né? Eles queriam fazer o seguinte: enviaram uma petição ao rei que permitia que eles tivessem um assento só no parlamento. Entre 60 assentos, eles queriam um assento, né? Que nem valeria como voto praticamente, né? Mas o rei e o parlamento não permitiram, não concordaram com esses apelos feitos por eles. E isso fez aumentarem ainda mais essas tensões. E o segundo conselho, que surgiu com essas inspirações iluministas trazidas pelo Thomas Jefferson lá da França, fez com que eles chegassem a um consenso que só o rompimento total e definitivo com a metrópole traria a verdadeira liberdade. Então, quando eles receberam um não da colônia para ter um assento no parlamento, eles declararam a independência, né? Eles fizeram um papel que foi a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi redigido pelo próprio Thomas Jefferson. Nesse momento, vários membros assinaram essa Declaração de Independência. Um dos mais importantes na época, George Washington, que acabou se tornando o primeiro presidente dos Estados Unidos. Nesse cenário também surgiram alguns símbolos da luta pela independência. Vocês podem ver aí os quadradinhos no meio dessa serpente, são tropas britânicas, e a serpente ao redor seria os Estados Unidos tentando derrotar essas tropas, né? Cercando as tropas. Em 4 de julho de 1786, as colônias se declararam independentes. Isso iniciou uma guerra que foi conhecida como a Guerra de 7 Anos, que durou até 1783, quando o Tratado de Paris levou a Inglaterra a reconhecer a independência de suas colônias. Por que o Tratado de Paris? Porque apesar de que nem todos os colonos concordarem com a ruptura, muitos atuaram a favor da metrópole. E ela ganhou força com a entrada francesa, espanhola e holandesa no conflito. A França e a Espanha mandaram tropas para a América, para conseguir vencer os britânicos no mar. E essas potências europeias viram uma oportunidade para enfraquecer a Inglaterra. Principalmente a França, que viu uma chance de dar umas alfinetadas na Inglaterra por causa da Guerra de 100 Anos e da própria Guerra de 7 Anos. 2 anos depois disso, os ingleses reconheceram oficialmente a independência das colônias e o nascimento dos Estados Unidos da América. Vocês podem ver aqui, ó, o símbolo da Grã-Bretanha, que é o John Bull, que é esse gordinho mais para a direita, ele com as mãos para cima aí, enquanto tem uma figura alada levando embora um mapa que se lê América, né? Que seria como se tivesse tirado da mão da Inglaterra as colônias da América. Ao lado dele, vocês podem ver um personagem francês, espanhol e um holandês da esquerda para a direita. E eles fazendo referência às perdas britânicas com o Tratado de Paris. Vocês podem ver também embaixo que quem escreveu essa sátira, né, quem fez a sátira, foi o The Times, que é um jornal, que era um jornal americano.
Eles não estavam satirizando só a Inglaterra, eles também estavam satirizando a França, a Espanha e os holandeses, né? Apesar deles terem ajudado. O grande selo dos Estados Unidos é criado, então, com os dizeres pluribus unum, que traduzido do latim significa de todos um, de todos os 3 estados, agora apenas um. Que refere-se às 13 colônias independentes em um país unido. Quanto à quantidade de folhas e flechas, é uma referência às 13 colônias. São 13 folhas e 13 flechas, com a cabeça da águia virada para as folhas, que são o símbolo da paz. Então, falando que os Estados Unidos preferem a paz do que a guerra. O que nós podemos concluir nesse momento? Que os Estados Unidos foram o primeiro país do continente americano a declarar independência. E a independência dele foi resultado da colonização. Primeiro, de eles terem muita autonomia no começo dessa colonização, e depois uma maior rigidez da metrópole, e essas imposições da metrópole, o que causou um desgosto da população. Agora vocês vão pegar o caderno para mim, por favor, e nós vamos fazer esses exercícios. Vocês vão escrever o enunciado dessa questão e escrever só que as que vocês acham certa, a resposta que vocês acham certa. Aqui, ó. Observe a margem ao lado. Manifestação realizada nas vésperas da independência dos Estados Unidos. A imagem diz respeito a qual evento que antecedeu e foi um dos impulsionadores do processo de independência dos Estados Unidos. Aí tá aí uma das opções. Enquanto isso, eu vou botar uma musiquinha para vocês escutarem enquanto fazem isso, gente.
Professor, não sei nem que música que você colocou, não dá pra ouvir nada da música. Vocês não estão ouvindo? Não, E eu não. melhorou? Ou não estão ouvindo? Sim, agora sim, mas bem baixinho. Ah, não acredito, vocês perderam a música. Depois eu vou fazer o seguinte, então. Vamos corrigir isso aqui. Depois eu ponho de novo a musiquinha pra vocês. Tá. Olha lá. Qual foi o evento que tá descrito nesse quadro, gente? O que vocês botaram? Gente, participando da aula, vamos lá? A C? Sei lá. Será que foi a C? Que evento que aconteceu no Porto de Boston? Foi a revolta contra a lei do Porto de Boston? O que eles estão fazendo nesse quadro? A C ou a E, não sei, não dá pra me enxergar direito. Se eles estão comemorando ou se eles Eles estão estão brigando. comemorando, mas o que eles estão fazendo ali? No barco. Não dá pra enxergar, não. Eles estão levantando o Eles braço. estão jogando chá no mar. Essa é a festa do chá de Boston. É a Hum, festa do chá de Boston. Quem escreveu E aí hum. tá correto. Agora eu vou botar um outro aqui para vocês escreverem, ó. Aqui, ó, festa do chá de Boston. Olha lá. Na segunda aqui, ó. Por que os franceses apoiaram as 13 colônias na Guerra da Independência? Explique. Então escrevam isso daí no caderninho e depois a gente vai conversar. Dessa vez é para conversar mesmo, viu, gente? Não é só para um participar. Vamos lá. Tá boa a musiquinha agora para vocês? Dá para ouvir? Dá pra ouvir. What time is it? Showtime! Like I said. Showtime, yo! I'm John Lawrence in the place to be. A 2 pints of Sam Adams, but I'm working on 3. Those red coats don't want it with me, cause I will pop, chicka, plop, stop till I'm free. Eh oui, mon ami, je m'appelle Lafayette, the Lancelot of the revolutionary set. I came from afar just to say bonsoir to the king, cause it's who is the best. C'est moi. Bra, bra, I am Hercules Mulligan, up in it, loving it. Yes, I heard your mother said, come again. Lock up your daughters and horses. Of course, it's hard to have intercourse over 4 sets of corsets. Wow, no more sex. Pour me another brew, son. Let's raise a couple more to the revolution. Well, if it ain't the prodigy of Princeton College, Aaron Burr, give us some verse, drop some knowledge. Good luck with that. You're taking a stand. You spit, I'ma sit. We'll see where we land. The revolution's imminent. What do you stall for? If you stand for nothing, Bird, what'll you fall for? Who are you? Who are you? Who are you? Who is this kid? What's he gonna do? I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. Yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not throwing away my shot. I'ma get a scholarship to King's College. I probably shouldn't brag, I'm amazed and astonished. The problem is a lot of brains, but no polish. I gotta holler just to be heard with every word. I drop knowledge. I'm a dominant
Then King George turns around, runs a spending spree. He ain't never gonna set his descendants free. So there will be a revolution in this century. Enter me. He says in parentheses. Don't be shocked when your history book mentions me. I will lay down my life if it sets us free. Eventually you'll see my ascendancy. And I am not throwing away my shot. I'm not throwing away my shot. You're just like a country and young, scrappy and hungry, and I'm not throwing away my shot. I'm not throwing away my shot. I'm not throwing away my shot. You're just like a country and young, scrappy and hungry, and I'm not throwing away my shot. I dream of life without the monarchy. The unrest in France will lead to anarchy. Anarchy. How you say? I use all anarchy. When I find that like the other side, panicky with my shit. Yo, I'm a tailor's apprentice. I got shot, heads a local apprentice. I grew up in the belly, so it was my chance to socially advance. Instead of sewing some pants, I'm gon' take shit. And but we'll never be truly free until those in bondage have the same rights as you and me. You and I do or die. Wait till I sally in on the stallion with the first black battalion. Never know. Geniuses, lower your voices. Keep out of trouble and you double your choices. I'm with you. But the situation is wrong. Got to be carefully talk. If you talk, you're gonna get shot. Bird, check what we got. Mr. Lafayette, hard rock like Lancelot. I think your pants look hot. Lawrence, I like you a lot. Let's have your plot blacker than the kettle calling the pot. What are the odds of God to put us all on one spot? This modern conventional wisdom, like it or not. A bunch of revolutionary manumission abolitionists. Give me a position, show me where the ammunition is. Oh, am I talking too loud? Sometimes I get overexcited. Shoot off at the mouth. I never had a group of friends before. I promise that I'll make y'all proud. Let's get this guy in front of a crowd. My shot. I'm not throwing away my shot. I'm just like a country and young, scrappy and hungry, and I'm not throwing away my shot. I'm not throwing away my shot. I'm just like a country and young, scrappy and hungry, and I'm not throwing away my shot. Everybody sing. Oh, oh, whoa. Oh, oh, Let him hear you. Let's go. oh, oh, whoa. I said shout it to the rooftop. Oh, Sit to the rooftop. Come on, let's go. Rise up when you're living on your knees. You rise up. Tell your brother that he's gotta rise up. Tell your sister that she's gotta rise up. When are these colonies gonna rise up? 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 Rise up. I can watch it fit so much it feels more like a hurry. When's it gonna be? In my sleep, 7 feet ahead of me. If I see it coming, do I run or do I let it be? Is it like a beat without a melody? See, I never thought I'd live past 20. Where I come from, someday half as many. Ask anybody why we live it fast and we laugh, we throw a blast. We have to make this moment last. That's plenty. Scratch that. This is not a moment. It's the movement where all the hungriest brothers with something to prove went. Foes oppose us. We take an honest stand. We roll like Moses, claiming our promised land. And if we win our independence, let it guarantee a freedom for our descendants. But with the blood we shed, begin an endless cycle of vengeance and death with no defendants. I know the action and speed is exciting, but Jesus, between all the bleeding and fighting, I've been reading and writing. We need to handle our financial situation. Are we a nation of states? What's the state of our nation? I'm past patiently waiting, I'm passionately smashing every expectation, every action, an act of creation. I'm laughing in the face of casualties of sorrow. For the first time I'm thinking past tomorrow. And I am not throwing away my shot. I am not throwing away my shot. They know I'm just like my country and I'm I'm not throwing away my shot. People rise up, my shot. People rise up, take a shot. We gonna rise up, rise up. It's time to take a shot. Rise up, rise up. It's time to take a shot. Rise up. It's time to take a shot. Rise up. Take a shot, shot, shot. It's time to take a shot. Time to take a shot. And I am not throwing away my shot. Vamos lá, gente, vamos corrigir. Quem vai me dizer aí por que os franceses apoiaram as 13 colônias na Guerra da Independência? Eduardo, você sabe me dizer um motivo? Eduardo?
Vamos ver então. Iago, você sabe alguma coisa? Sabe me dizer um motivo? Vamos lá então. O motivo foi a França resolveu apoiar as 13 colônias como uma forma de retaliação à derrota sofrida para os ingleses na Guerra dos 7 anos, não, aqui tá errado. Dos 100 anos, tá, gente? Aqui é 100 anos. Assim, buscando enfraquecê-los. Porque os franceses sempre tiveram uma disputa com a Inglaterra. Foi uma chance muito boa deles de tirar o interesse, porque todo mundo sabia que a Inglaterra tinha muito interesse nos Estados Unidos e talvez dele um dia encontrar ouro lá. Entende? Mandem fotos para mim das atividades, pelo pessoal ou pelo normal, e depois a gente vai se falando, beleza? Então, tchau, gente. Até mais. Tchau.